Cara, e assim, esse impasse que existe, geopolítico, como, assim, essas tratativas devem ser muito difíceis, né? E agora a autoridade palestina é quem representa o povo da Palestina nessas discussões, não é isso? Isso também é um problema muito grande, porque formalmente não tem nada que não é um problema muito grande. Nada é fácil lá. Nada é simples. Formalmente, a autoridade palestina é o representante legal dos palestinos, foi definida como a única representante dos palestinos. Quem definiu? Nos acordos de Oslo, em 1993, dá uma geral nos acordos. Já vou contar a história. Quantos acordos e quantas isso? tentativas já teve de Então, paz? por que eu te pergunto isso? Porque o que acontece? Suponho que... Eu sei que a autoridade palestina não é muito respeitada pelos caras lá, da Sim. Palestina. Porque talvez tenha sido imposto a eles que a autoridade palestina ia representá-los. Não era bem isso que eles queriam. Eles queriam que outro grupo representasse. Tô chutando aqui. E aí o que acontece? Ninguém respeita. Não, por exemplo, se alguém chega aqui e fala que não é... Vamos lá, de certa forma o Brasil escolheu o Lula como presidente. Chega a ONU e fala, porra, não é o Lula não, irmão, agora é o Samuca. Os caras do Brasil vão ficar, meu irmão, porra, não quero saber do Samuca, eu nem votei no Samuca, não me representa de verdade. Deve ser um sentimento parecido ali. Sem dúvida, e é parte de um processo histórico. Então, num determinado momento, na década de 1980, a Organização para a Libertação da Palestina, que na época era um grupo terrorista, que pregava a destruição de Israel para a criação de um Estado palestino no lugar de Israel, e não ao lado de Israel, foi definida pela Liga Árabe como o legítimo representante do povo palestino. Na sequência, houve negociações com Israel, que ficaram conhecidos como os Acordos de Oslo, onde Israel reconhece a Organização para a Libertação da Palestina como legítimo representante dos palestinos, eles renunciam ao terrorismo, e a Organização para a Libertação da Palestina reconhece o direito de Israel de existir como um Estado soberano. Tá. Então essa foi a base dos Acordos de Oslo, o reconhecimento mútuo dessas duas entidades. E a população palestina estava muito feliz, em geral, porque via a possibilidade de um processo que se esperava que, no final, levasse à criação de um Estado palestino independente. Mas essa mesma organização terrorista, Hamas, se opõe aos acordos porque não quer que a liderança da OLP seja aqueles que governam os palestinos, e começam com uma sequência de atentados terroristas na década de 1990, onde esses mesmos terroristas do Hamas, em vez de entrar nas casas das pessoas e metralharem as pessoas, eles mandavam um terrorista suicida que entra num ônibus, explode o ônibus, entra no saguão de um hotel, quando os judeus estão comemorando a Páscoa judaica, todas as famílias reunidas para a comemoração da Páscoa, entra e se explode lá, ou entra num bar em Jerusalém. Se você for para Jerusalém, você vai ver que num bairro equivalente à Vila Madalena aqui em São Paulo, tem um bar em cada esquina e 2 no meio da quadra, e os terroristas suicidas entram e se explodem lá. E para dar uma ideia para quem está nos escutando, de por que os terroristas se suicidam, é porque é a forma mais efetiva de garantir que o maior número possível de pessoas vai morrer. Vocês imaginem que a gente está sentado aqui nessa sala, alguém quer nos matar, vem aqui com uma mochila antes do programa, deixa a mochila com explosivos aqui, com uma bomba relógio, e vai embora, e em algum momento essa bomba explode e mata todo mundo. Nem sempre isso funciona. Pode ser que o relógio, pode ser que alguém encontre a bomba, pode ser que o relógio não funcione,
Pode ser que a gente termine antes da bomba explodir, como aconteceu com encontros dos quais o Hitler participou durante a Segunda Guerra Mundial e onde a bomba explodiu na hora errada. Operação Valkyria. A Operação Valkyria, muito bem. Então, a probabilidade de um ataque terrorista não funcionar quando o terrorista não está presente aumenta significativamente. Por que os terroristas do 11 de setembro se lançaram com os aviões contra os edifícios? Porque eles têm certeza que na hora que eles atingem o edifício vai ser... vai morrer todo mundo e eles estão dispostos a se sacrificar. Porque eles têm um prêmio maravilhoso, né? Eles têm um prêmio maravilhoso. Eles vão para o paraíso muçulmano, vão receber 72 virgens. 72 virgens, imagina. Nem tem isso no planeta Terra. Não, e cada vez que elas deixam de ser virgens, elas voltam a ser virgens. Nossa. É um milagre do Islã. A família ganha dinheiro. A família recebe um sustento para o resto da vida. Então não tem, um bom negócio, não tem razão nenhuma para não se explodir. Mas esses terroristas do Hamas que provocaram esses atentados na década de 1990, eles eliminaram qualquer possibilidade de negociação de paz entre os palestinos e Israel, porque não há como negociar com terroristas. Então surgiram duas instituições diferentes, a Autoridade Palestina, que num primeiro momento foi formalmente designada como a representante dos palestinos, houve eleições, essas eleições escolheram aquela liderança como os legítimos representantes dos palestinos, e isso durou até 2006, quando, em novas eleições absolutamente livres, o Hamas ganhou as eleições. Então, essa população palestina, que tem direito a uma representação, escolheu os terroristas do Hamas como seus representantes. Então, com quem se vai negociar um acordo de paz que permita a criação de um Estado palestino independente? Eu vou botar mais uma confusão aqui para o Samuel explicar para a gente. Vai. O pessoal vai, Israel cerca Gaza, Israel cerca Gaza. O sul de Gaza faz fronteira com o Egito. Egito também é um país árabe. Muito bem. Agora está se tentando tirar, pelo menos as mulheres e as crianças palestinas da faixa de Gaza, mas por Israel é claro que é impossível. Mas também não é possível pela fronteira do Egito. Uai, o Egito também é árabe. Então vamos dar... Por que eles não podem passar pelo Egito? Por que, Samuca? Vamos dar um panorama histórico para isso também. Quando o Estado de Israel é criado, eu mencionei, os países árabes vizinhos todos atacam Israel com o objetivo de impedir a criação de um Estado judeu e de exterminar a sua população. Qual é o intuito dos países árabes, além de impedir a criação de um Estado judeu? Todo mundo acha que os árabes são os aliados dos palestinos e se engajaram na guerra para ajudar os palestinos a criarem um Estado no lugar de Israel. Quando a guerra termina, uma parte do território continua controlada por Israel, aquela área que foi designada pelas Nações Unidas vai ser ampliada, porque nós estamos falando de uma guerra quem é vitorioso conquista território, e se definiu uma fronteira do final daquela etapa do conflito, porque nunca naquele período foi assinado um acordo de paz. Foi um armistício com cada um dos países árabes e se definiu uma linha provisória de fronteira. Tá. O território da Cisjordânia, que quem olha no mapa é aquela barriga que parece um rim, que está no meio do território israelense. E a faixa de Gaza, que está na costa do Mediterrâneo, entre Israel e o Egito, ficaram nas mãos do Egito e da Jordânia, de 1948 até 1967. Por que os países árabes não criaram o Estado palestino em 1950? Porque naquele momento não deram esse... Tá bom, isso é para vocês, você já tem a terra palestina, acabou o problema, resolvemos nosso problema. Estamos... Bom para os, como é que fala
aquele deputado, se é bom para as duas partes, como é que é? Sei lá, mas eu Estamos entendi. resolvidos, não é isso? Aham. É bom para você, é bom para mim, estamos resolvidos. Podia ter sido isso naquele momento. Os países árabes mantiveram os palestinos como refugiados nos lugares onde eles estavam, mantiveram os palestinos como um instrumento Não deram de cidadania, né? propaganda. Não deram cidadania pra Os eles. jordanianos deram cidadania aos palestinos porque a Jordânia é um estado criado com uma população palestina que tinha uma casa real de uma família que veio da Arábia Saudita. Os próprios habitantes da Cisjordânia não reconheciam a casa real jordaniana como legítima. Então, esses palestinos que ficam sem um Estado, basicamente porque a guerra foi perdida e porque a Jordânia e o Egito mantêm os territórios que eles conquistaram dos palestinos, e o Egito administra a faixa de Gaza de 1948 até 1967 com uma administração militar. Eles não permitem que os palestinos entrem no Egito. Não deram cidadania. Eles não dão deram. cidadania para esses palestinos. Eles não permitem que esses palestinos criem uma economia que fizesse com que a região pudesse eventualmente florescer. As Nações Unidas criam uma organização de apoio aos refugiados, que é a única coisa que alimenta aquelas famílias na faixa de Gaza, e durante todo esse período é alimentado um ódio contra Israel, a ideia de que Israel tem que ser destruída para que esse problema seja resolvido. De novo, voltando à questão dos refugiados judeus, 900 mil judeus têm que sair dos países árabes e são inseridos na sociedade israelense, e ao longo dos últimos 75 anos criaram famílias, se educaram, enriqueceram, se tornaram cidadãos de um país independente, e os refugiados árabes foram mantidos como um instrumento de propaganda pelas sociedades árabes ao redor do mundo. Canhão, massa. Por que o Egito não permite que eles saiam de Gaza e vá para o Egito? Porque eles não querem, eles odeiam os palestinos muito mais do que qualquer outro, muito mais do que os israelenses eventualmente poderiam odiar os palestinos. Os israelenses não têm problema nenhum com a população palestina. O problema de Israel são as lideranças radicais que têm por objetivo, inclusive a carta de fundação do Hamas propõe por escrito a destruição do Estado de Israel e o ataque aos judeus em qualquer lugar do mundo. Hoje é 13 de outubro, sexta-feira. O Hamas anunciou essa semana que hoje é o dia em que todos os muçulmanos no mundo inteiro deveriam matar todos os judeus que eles encontrassem. Tem muitas cidades ao redor do mundo onde as crianças judias hoje não puderam ir para a escola, porque há um alerta policial dizendo que há uma ameaça terrorista. Eu ouvi hoje de manhã na CBN que um diplomata israelense foi esfaqueado, eu não me lembro agora, numa cidade na China, e o ignorante do apresentador, ele diz: ainda não sabemos quais são as motivações do atacante. A motivação é a declaração do Hamas de que os judeus devem ser atacados. Essa é a motivação, não precisa procurar muito. Não precisa ir em alguma teoria da conspiração para encontrar uma razão. Quando um anúncio. Exatamente. Quando um radical conclama aqueles que acreditam no radicalismo a exercer a violência, em vários lugares isso vai acontecer. Essa é a razão. Entendi. Então, eu também entendi e que o Hamas, vamos lá, o objetivo deles é acabar com o Estado de Israel. Mas as negociações, na verdade, elas são com um outro grupo de palestinos, né? Com a autoridade palestina. Sim, porque o Hamas nunca se propôs... Não tem conversa. Não tem conversa. Existe alguma conversa, mas a conversa não é para solucionar o conflito. A conversa com o Hamas é sempre no curto prazo. Vocês têm um soldado israelense capturado, vamos negociar para libertar o soldado. A última vez que isso aconteceu, Israel trocou um soldado que ficou 5 anos preso na faixa de Gaza por 1.000 terroristas presos em Israel. 1.000 terroristas presos.
Onde na história da humanidade se ouviu de uma proporção dessa e depois o mundo fala de desproporcionalidade? Essa é a desproporcionalidade. Então, as negociações, quando elas acontecem com o Hamas, também não são diretas, elas são através do Catar ou através do Egito, com o objetivo de resolver questões muito específicas no curto prazo. Não para fazer a paz. Não há negociação para fazer a paz. Hamas, se eu sou teu vizinho e você sabe que eu estou só esperando uma oportunidade para entrar na tua casa, te matar e ficar com a tua casa, você vai conversar comigo sobre o quê? É bom. É isso que está acontecendo. Não tem muita conversa, mas é exatamente isso que acontece. Quando o Hamas fala destruir Israel, não é destruir prédios e terra. É matar 8 milhões de pessoas. É exterminar a população. É extermínio, é o genocídio novamente. E uma amostra do que eles são capazes de fazer, a gente viu no sábado passado. Se tivessem tempo, se tivesse mais gente e não fossem impedidos, eles teriam matado os 8 milhões de judeus que lá vivem. Então, ó, agora vem um ponto então um pouco mais difícil, e eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Vamos lá, a gente sabe que uma tratativa de paz com o Hamas é impossível, né? Então, não importa que tipo de negociação seja feita com os palestinos razoáveis, porque o grupo, o Hamas, não aceitará e continuará atacando. Como é que a gente resolve esse impasse específico? Não um impasse geopolítico com uma autoridade palestina para que todo mundo ali chegue a um acordo e vamos viver aqui, vocês vivem aqui, a gente fornece isso, vocês fornecem aquilo, pode entrar aqui, não pode, não sei o quê. Não é disso que eu tô falando. O Hamas, ele não quer saber disso. Pode chegar ao melhor acordo possível para a Palestina, que eles não o reconhecerão. Eles querem destruir Israel. Eventualmente, o que tem que ser reconhecido é que já não existe uma unidade designada como Palestina. Nós temos hoje 2 estados ou 2 entidades separadas. Um estado que tem, na verdade, todos os componentes de um estado independente na faixa de Gaza, governada por um grupo terrorista que é ditatorial, e não faltam exemplos no mundo de países que funcionam dessa forma, e uma outra unidade na Cisjordânia, onde existe um governo que se propõe a retomar negociações com Israel. Os palestinos vão ter que decidir se é isso que eles preferem, que aqueles palestinos que vivem na Cisjordânia, administrados por quem quer que seja que administre aquela população disposta a fazer um acordo com Israel, eventualmente retome as negociações de Oslo para chegar a algum tipo de acordo, e com o Hamas, que vai ser substituído na faixa de Gaza por uma outra entidade, porque essa operação israelense tem por objetivo declarado eliminar o Hamas da faixa de Gaza. Lá, eventualmente, tem que surgir alguma outra organização. Pode ser, mais uma vez, uma organização que não aceita a existência do Estado de Israel, mas vai reconhecer que esse tipo de ataques são intoleráveis e não vão se repetir. E eles administram a faixa de Gaza da forma como eles bem entenderem, sem fazer um acordo com Israel. Eventualmente, essa vai ser uma alternativa, mas ninguém sabe. Enquanto existir uma organização que tem por objetivo declarado exterminar a população em Israel, essa organização vai ser combatida com todos os meios possíveis e tenta extrapolar isso para qualquer lugar do mundo.